Boa noite, 20 de novembro de 2020. Hoje trazemos o tema Templários e as Cruzadas, ou as Cruzadas e os Templários. Ao fundo vemos os cavaleiros. No início eram 7, depois foram aumentando em número e em poder, e em direção a um dos castelos. Depois eles se tornaram donos de castelos, de terras. Foram os considerados primeiros banqueiros. E estão ligados também aos hospitalários, aos cavaleiros de São João, os pobres cavaleiros de Cristo e os cavaleiros de Malta, entre outros. Em Londres nós temos o Temple Church, que é a igreja do templo, um dos símbolos dos templários. E eles foram criados para permitir que os romeiros fossem à Terra Santa, Jerusalém, e para brigar contra os mouros, contra os muçulmanos, os turco-otomanos que eram da época, que ficaram 400 anos na Europa. Então, Cruzadas e a História dos Cavaleiros Templários, um amálgama, então uma junção de mistérios que perpetuam até os dias atuais. O tesouro dos Templários é um dos mistérios que fica até hoje. Eu, pessoalmente, acredito que, como eles eram construtores de catedrais também, muitos tesouros foram escondidos nas próprias construções. Eu acredito nisso. Alguns dizem que eles levaram para a Inglaterra, para a Escócia, ou até Monte Seguro, como a gente viu semana passada. Mas provavelmente na própria construção era uma maneira de esconder os tesouros. Assim como o Arco de Tito em Roma, né? Que seria quando Roma destruiu Jerusalém no ano 70. Então ali nós temos a cavalaria. Um dos símbolos dos templários é um cavalo com dois cavaleiros em cima. Depois, mais tarde, eles foram acusados até de homossexualismo, sodomia, por causa disso. Mas, na verdade, simbolizava a questão da humildade, né? Em vez de cada um ir num cavalo, eles dividiam a montaria. Porque no início, quando eram 7, Godofredo de Bulhões e outros, eles falavam na questão da simplicidade, da honra. A cavalaria, um pouco antes das primeiras cruzadas, 1090 mais ou menos, era nada mais que uma forma inspiradora de demonstração do poder pela nobreza. Já na época de Jesus, o cavalo era considerado símbolo de poder. Contudo, os adornos e enfeites constituem antes de um outrora guerreiro, mas um simples modelo, sem preparação formalmente para a guerra. A criação de uma ordem militar, monástica e eclesiástica era necessária. Eram monges e eram cavaleiros também. Sir Geoffrey Luttrell, século XVI. O cavaleiro secular parece encarnar precisamente os valores que São Bernardo, aí provavelmente é São Bernardo de Claraval, criticaram em sua missiva seminal a Hugo de Payens. Hugo de Payens foi um dos fundadores da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Luttrell aparece preparando-se para partir para um torneio, ajudado pela sua esposa e pela nora. As virtudes viris de homem, né, que Bernardo pregava para os templários eram diametralmente opostas à vaidade e autoindulgência da época. Vaidade e autoindulgência da época. Missiva seminal. Hugo de Payens. Jerusalém e a expansão do Islã. Centro e principal destino do peregrino medieval, Jerusalém, a cidade santa representava e ainda representa a capital espiritual das 3 principais religiões monoteístas da história: cristianismo, judaísmo e islamismo. Marcelo Souza? Marcelo de Souza, um abraço. Com a expansão dos povos islâmicos, sobretudo no norte da África e Oriente Médio, as cidades santas sob o domínio do Islã representavam uma ameaça ao poderio cristão bizantino. Bizâncio era o antigo nome de Constantinopla, que é atual Istambul, e da própria Igreja Católica Ocidental. Uma cruzada serviria como impulsionadora da garantia de obtenção de riquezas pelos europeus. Então, 1090, 1100, 1200, várias cruzadas. Inclusive a cruzada cátara, como a gente falou na semana passada.
Então, conquista de Jerusalém, século XVI. Na gravura, Cristo observa com tristeza a entrada do infiel sarraceno em sua cidade santa em 600 e... Ali é 38? 638. Foi a época de Maomé, Meca e Medina. Tem a Catedral de Santa Sofia, que atualmente eles transformaram numa mesquita. As Cruzadas. O imperador bizantino Aleixo Comneno, século XII. Comneno. Preparação do terreno para as cruzadas. Aleixo pediu apoio do Ocidente cristão para o Oriente cristão. Na época era dividida, até hoje é dividida, né? O catolicismo oriental e o ocidental. Ele propôs a reunificação das igrejas oriental e ocidental em troca da ajuda ocidental contra os muçulmanos. Aí provavelmente em torno de 1090. Lembrando que as cruzadas é ainda Idade Média. Idade Média. Considerado, né? Não é aquela idade lá dos tempos da peste negra, mas ainda assim é Idade Média. É bem no início lá. 900, 1000, 1100, 1200. Idade Média é 1300, 1400, né? Sim. Embora a peste negra tenha vindo depois, né? Um pouquinho depois, mas ainda assim Idade Média. A Idade Média vai até 1500, mais ou menos. O Concílio de Clermont. Para Urbano, século XVI, não, século XIV. Representação do Papa viajando para o Concílio de Clermont e pregando a favor da Primeira Cruzada. 14. XV é 14. Isso. Os Cruzados tomam Jerusalém em 1099. Então aí 1099 foi a primeira. Teve 3, se não me engano, né? Cruzadas não teve mais de Primeira, 3. segunda, terceira. Eu acho que ela teve. As principais. Ah, tá, as principais sim, mas teve mais. Então a criação das ordens monásticas. Com a tomada de Jerusalém pelos cristãos, a peregrinação aumenta e os alicerces para o câmbio, a troca comercial, florescem de uma forma talvez só vista em tempo do Império Romano. Com policiamento e proteção dos peregrinos se faz necessária. Então, por isso, o objetivo da criação dos Cavaleiros do Templo. Criação de ordens para a proteção do próprio poderio da Igreja está a um passo de ser realizado. Que era costume, né, da igreja Várias católica. ordens de monges, beneditinos e todos mais. É que... Isso aí é na época do feudalismo também. Sim, aí a igreja católica tem um histórico de, na época, qualquer ameaça à crença católica, ao catolicismo, era heresia. Peregrinos viajando de navio. Ali provavelmente estava em outra língua e traduziram, né? Traduziram errado. Né? É no século Imagem do XIII. século XIII retrata as condições penosas da viagem por mar durante esse período, sendo mais perigosas. Quando os peregrinos chegavam, ali embaixo já está certo com P, com E, ao seu destino na Terra Santa. Então ali o mar Mediterrâneo. Né? Na época de Paulo de Tarso já era perigoso, imagina. Sim. Criação da Ordem Templária e seu Código de Leis. Bernardo de Claraval, então esse aí tem a ver também com os cátaros, que a gente falou na semana passada, que ele teve envolvido na cruzada contra os cátaros, contra os albigenses, século XV. O santo é representado pregando aos seus monges cistercenses, então cistercenses, no alto e resistindo a tentações de um demônio embaixo. Ali tem a representação dos seres inferiores, né? Baratrosféricos ou demoníacos. Código de Leis Templárias é criado, votos de pobreza e castidade se faz necessário. A gente vê que depois, com o decorrer da fama que eles foram tomando, a pobreza foi deixada de lado, mas no princípio eles tinham esse voto de pobreza e castidade.
para uma ordem composta por monges guerreiros, táticas militares. Isso tem a ver também com os samurais, né? E total obediência da igreja sob o fogo do Cavaleiro do Tempo. Porque também teve senhores feudais no Japão. Os shoguns. Sim. Até tem uma série que é um cara da estrela, do espaço, né? Na Netflix, se não me engano. Qual série? É um cavaleiro samurai, é Samusha, não sei o que lá. Um samurai espacial. Como tem os 7 samurais. Legal. Sete Samurais é um filme importante. Tem um filme? Tem. Porque são seres espirituais, não são seres físicos. Mas tem um filme sobre os Sete Samurais, que é um clássico do cinema, inclusive. Talvez apresentar na Terra o que tinha no céu, né? Pode ser. Concílio de Troyes. Ali é França. O Código de Normas é criado pelo santo e tido como intelectual da época Bernardo de Claraval. Inspirado no modelo das normas do Mosteiro de Monte Cassino, fundado São Bento, os beneditinos, no século IV. Os beneditinos, os filhos do cão, e tinha também os que seguiam depois João Evangelista. No Concílio de Troyes, a ordem oficialmente criada. Foi a época que a igreja dividia entre os estados papais, a Itália e a França, né? Nessa época a igreja ela tinha uma influência muito grande. A Ordem dos Pobres Soldados de Cristo. A recém-criada Ordem Templária, nome esse dado por ter estabelecido que seria o antigo templo do rei Salomão, adquiriu terras e um riquíssimo aprendizado para os anos. Lembrando que é segundo templo, né? O primeiro teria sido destruído no ano 70 pelos romanos. Riquíssimo aprendizado com os islâmicos, principalmente a matemática, a astronomia, a geometria e outros povos da região. Conhecimentos acerca da navegação, da arquitetura, medicina, astronomia e demais artes foram passados aos monges guerreiros. E até isso eles foram acusados, né, por receber aquele conhecimento lá, que era mais evoluído que o que tinha na Europa na época. Averroes, entre outros. A influência islâmica para os templários. 2 templários jogando xadrez. Então, xadrez é um jogo bem antigo. Cruzados e muçulmanos jogando xadrez, século XIII. É o jogo mais antigo, se não me engano, né? Junto com as cartas. Tem um jogo antigo chinês também que eu me esqueci. Go, se eu não me engano. É um jogo antigo também. Sim. O xadrez chinês? Sim. Eu gosto muito de xadrez, particularmente. Faz tempo que eu não jogo. O xadrez é legal e o xadrez chinês é bom também. Sim. Se tu vai em Alhambra, na Espanha, em Granada, Nova Granada, eles vendem lá os jogos de xadrez. Cristo Vino. Vinho de Cristo. Pintura contemporânea de Taeda Madrakan. Essa imagem visionária representa o mistério templário central. A fusão do cristianismo esotérico, místico, com o misticismo árabe. Ambos baseados na tradição de sabedoria da cabala egípcia e hebraica. Interessante, ó, cabala egípcia e hebraica. O Zohar, por exemplo. Isso aqui é uma... O Bair. Essa pintura... Uma cruz ali, ó, parecida com a cruz. Eu olhei de longe, eu pensei que era uma tapeçaria. Mas é uma tapeçaria. É uma tapeçaria então. Ah, tá explicado. E ali tem uma cruz. Uhum. O verdinho ali que eu não identifiquei. Parece um... 2 vermes? Parece um monstrinho aqui. Parece que tem 2 olhos e uma boca no meio, o vermelhinho ali. Não sei se é a representação de uma criatura ou se realmente a ideia era representar vinhas. Acho que são as vinhas. Acho que a ideia era representar os galhos das vinhas. É. Parece... É que eu tenho aquele problema de ver cara em tudo, que eles chamam o nome daquilo lá que eu me esqueci. Pareidolia? Isso, é. Daí parece um rosto, mas não. Creio que seja a representação das vinhas, esse verdinho aqui embaixo.
Por isso, porque não faz sentido, né? Aliás, até imagens, supostas imagens de cruzes no céu também tem explicação científica, né? Eu não lembro o nome do fenômeno, mas tem um fenômeno atmosférico, meteorológico, que tem a ver com... Parece uma cruz de fogo no céu. Mesquita de Al-Aqsa, Fortaleza Templária e o Selo Templário. Mesquita de Al-Aqsa hoje é domínio muçulmano e da Alméria, né? Sim. É a Mesquita de Omar, né? Na parte de Jerusalém, que hoje é muçulmano. Uhum. É o Templo da Rocha, onde o Abrão teria Abrão e Isaac, e pela parte dos muçulmanos, Moisés teria subido ali, a ascensão de Moisés, não, de Maomé. É. Como primeira imagem, temos o interior da Mesquita de Al-Aqsa. Essa fotografia é extremamente rara da residência dos Cavaleiros Templários durante as Cruzadas. Logo abaixo, no anverso, os dois cavaleiros montados num único cavalo, que eu já falei lá no início, simbolizando a adesão da ordem à pobreza, dividindo o mesmo cavalo. E por causa disso foram acusados de pederastia e outras coisas. Que não tinha nada a ver, por exemplo. Sim. Famoso sistema monetário templário. Para vocês terem uma ideia, eles foram eles que criaram as primeiras ordens de pagamento, os primeiros cheques. Como eles evitavam andar com ouro, com dinheiro em espécie, eles tinham a ordem ao portador, a entrega para o fulano de tal continha tanto. Então eles começaram a fazer, por isso que eles são considerados os primeiros banqueiros. As inovações templárias no setor financeiro fizeram que os monges instituíssem o primeiro sistema bancário europeu internacional. Suas inúmeras, e isso levou à destruição deles mais tarde. Inúmeras fortalezas ao longo das rotas que levavam para o leste sugeriam naturalmente que reis, nobres, mercadores, cruzados recorressem a eles como depositários de ouro e de outros artigos de valor. Por isso que surgiu essa ideia, né? Os primeiros banqueiros. Os primeiros banqueiros. Porque isso é basicamente o que acontece hoje, só que de Mais tarde formas... a gente vai ver que Felipe o Belo, rei de França, junto com o Papa, atentaram para matar os templários para tomar a riqueza deles, o que não conseguiram. Embora tenha um documento no Vaticano hoje em dia que o Papa da época, não lembro se era Urbano IV, o Papa inocentou eles, mas o Felipe o Belo insistia na destruição até matar o Jacques de Molay, que era o último cavaleiro templário, que hoje é o símbolo da maçonaria da juventude, né? Os templários têm a ver com a formação da maçonaria. O apoio de Bernardo, o reconhecimento papal sob a forma de regra e a posição conferida pelo Concílio de Troyes, tudo contribuiu para o aumento do número de interessados em ingressar na ordem. Então, vários filhos de nobres começaram a se transformar em cavaleiros. Começou com 7, depois foi crescendo. As promessas de glória, perigos, viagens, até a questão aí começaram a surgir os romances do Rei Arthur, do Graal, aqueles romances medievais. Expiação religiosa, a oportunidade de lutar para estabelecer o reino de Deus na terra, perpetrar os ouvidos muito atentos. Penetrar em ouvidos muito atentos. Tu tem alguma coisa a falar do romances arturianos, não? Não. Percival, aquela coisa lá. Eu acho interessante. Isso é um tema, inclusive, para a gente falar posteriormente. Só sobre só sobre os arturianos, né? Catedrais e demais pós-templárias por toda a rota. Então eles iam passando pelas cidades, iam construindo igrejas, as igrejas góticas, tem as famosas lá que todo mundo conhece, as Madonas, as Notre-Dame, Paris, Chartres, todo lugar eles iam construindo igrejas. A ascensão de Saladino e a invasão mongol. Grandes generais muçulmanos, como Salah ad-Din, ameaçavam o poderio dos cruzados e a retomada da Terra Santa, que acabou acontecendo mais tarde. E de outras posses cristãs tornam-se inevitáveis. Outra crescente ameaça durante o período das cruzadas, a ameaça essa concernente aos povos islamizados. Hoje a gente está vendo um retorno disso aí, né? Através da Turquia e através da invasão, entre aspas, de muçulmanos por toda a Europa. Está havendo uma coisa parecida com o que houve lá atrás. Era a força mongol que viera do Extremo Oriente. Aí já tem Gengis Khan e Kublai Khan, que era filho do Gengis Khan. Perigo muito maior e mais presente que as próprias cruzadas europeias.
Lembrando que o Império Mongol, ele foi bastante forte na época, ele foi muito forte. Muitas e não, eles não atacaram só, eles atacaram também na China e outras regiões, então eles são, Eles saíram da Mongólia e se espalharam pela Ásia toda praticamente. sim. Apesar de, em termos distintos, duas grandes ameaças aos planos dos cruzados. Saladino no século XII, muçulmano, islâmico, e Gengis Khan em batalha no século XIV. O Gengis Khan morreu onde? Morreu ali na Romênia? Ele não Sei chegou a entrar na dizer. Europa, né? Lembrando que o jogo Assassin's Creed, o primeiro Assassin's Creed, ele fala exatamente das cruzadas. Ele se passa no tempo das cruzadas. E o jogo fala sobre a Ordem dos Assassinos, a Ordem dos Templários. Eles usavam o hashish, né? Por isso que é Hashish. Isso. Inclusive, alguns personagens aqui citados, como Eram os primeiros defensores da liberação da maconha. o Ricardo Coração de Leão e o Saladino, eles aparecem no jogo. O que está presente ali, século XIV. O embate dos titãs com forte ilustração no Saltério Lautrec. Um abraço pro Rafael Monsoni, da Rafael, Fortnite. o Rafael está de volta. Boa noite, Rafael. Tem que fazer uma live junto. Esse aí era da Inglaterra, né? Sim, o Coração de Ele Leão. era herdeiro do trono? Eu não sei Não lembro. dizer, eu não sei a história dele ao fundo, mas ele foi um dos principais governantes da época, né? Época do Robin Hood, daquelas. Isso. A derrota templária. Então, como eles cresceram em poder, em riqueza, eles começaram a ser. Como é que eu vou dizer? O mesmo crescimento deu origem depois à revolta contra eles. Cobiçado, né? Cobiça. Porque o rei de França já estava empobrecido, endividado e achou que destruindo eles ia ficar com a riqueza deles. Entendeu? E não achou os tesouros deles até hoje. Alguns dizem que está em Roslin, outros dizem que está em René-le-Château, até hoje não acharam. Ou talvez o padre tenha achado lá, né, de René-le-Château. Ele enriqueceu de uma hora para outra. Então, propósito de unificação e conspiração. Na época existiam principalmente duas ordens. A Ordem dos Cavaleiros do Templo e a Ordem dos Cavaleiros de Malta. E tinha os Cavaleiros de São João também, que era mais hospitalária, mais ligada à questão da saúde. Aí tinha os beneditinos, dominicanos, e tinha também os discípulos os franciscanos. Então a ordem mais poderosa da Europa devia obediência somente ao Papa, causava repúdia, ciúmes e inveja. Foi bem o que eu falei, né? Inveja. Muitos reis e governantes, por onde se instalava. Os pobres cavaleiros de Cristo acabaram virando milionários, né? Se usar a linguagem de hoje. Viraram banqueiros. Não faziam mais jus ao título. Muitas ideias de unificação com as novas cruzadas foram propostas entre ordens monásticas, em vista do fortalecimento e cobiça de reis. E eu acho que até a própria ordem jesuíta, mais tarde, foi inspirada neles também, né? Só que a expansão era em direção à América, Ásia e África, né? Principalmente Felipe o Belo, Felipe IV da França, que armaria juntamente com o novo Papa, Clemente V. O Clemente V chegou a um grandioso plano de destruição da Ordem Templária, através da ferramenta da Inquisição. Então usaram a própria Inquisição. Que é engraçado, né? O nome é Clemente, que não tinha nada que de não Clemente. tinha nada de Clemente. Porque se usava da Inquisição, não tinha nada de Clemência. Na verdade, quem absolveu os cátaros foi Urbano IV, acho. Mas no caso dos Templários, não houve clemência mesmo, foram destruídos mesmo. Então, poucos conspiradores. Felipe o Belo. Felipe o Belo era um homem que compreendia o poder manipulador, astuto, frio, inteligente e determinado, com senso instintivo de psicologia e um apreço quase moderno pelo poder da grande mentira. Nas palavras de Jesus, podia ser bonito por fora, mas era podre por dentro. Sepulcros caiados. Clemente V, Bertrand de Got. Mais do que um papa a serviço do rei, a época mais influente da Europa, Clemente V foi um instrumento de intriga e perseguição. Então, nessa época, eles aproveitaram as cruzadas, as inquisições, para destruir os cavaleiros. Inclusive, mudará o sede da igreja de Roma para Avignon, na França. Foi esse Clemente V que mudou para Avignon, França.
durante seu mandato. Sua figura mostra um homem fraco e indeciso. Fraco e indeciso. Bertrand de Got. Prisão e julgamento. Rápido e repentinamente, os até então orgulhosos templários foram apanhados pelas garras impiedosas da coroa francesa. Daí a sexta-feira 13 passou a ser conhecida como um dia de má sorte. 13 de outubro de 1314. Por isso que a gente falou dos cátaros semana passada, né? Porque eles têm a ver com os templários, isso aqui é uma continuação, e foi aí que surgiu a famosa sexta-feira 13, dia do azar. Sem recurso legal, os templários caíram vítimas, acusados de heresias das mais torpes possíveis. Eles foram acusados de pedrastia, homossexualidade, bruxaria, de adorar Baphomet. Alguns dizem que Baphomet era um anagrama de Maomé. Maomé. Lembrando que o Baphomet, para quem não sabe, talvez de nome as pessoas não conheçam, mas as pessoas conhecem muito a representação do bode, que geralmente é dito que é a representação de Lúcifer. Mas aí é o bode de Mendes. Só que o bode, aquele bode lá, daquela forma, a mão pra cima, a mão pra baixo. Na posição de lótus, com peito de fêmea. E sentado na posição de lótus, ele é o Baphomet. Esse é o bode de Mendes. Mas alguns atribuem o Baphomet também àquela cabeça, que uns dizem que era até tem no Discovery Channel, tem sobre os templários, é bem interessante. Uns dizem que era a cabeça de João Batista, então que eles seriam joanitas, defensores de João Batista. Aí diziam que eles consideravam o João Batista como Messias e não Jesus. Por isso aí cuspiam na cruz, se bem que isso aí provavelmente foi invenção também. Ou urinavam na cruz, ou cuspiam na cruz. Mas alguns diziam que eles eram joanitas. Não tem como se provar. Tá. Aí um dos papas tem um documento, não lembro o nome do documento agora, que está no Vaticano, inocentou eles. Só que mesmo eles sendo inocentados, o Filipe o Belo continuou a perseguição, até destruir com eles. Então, o furor vingativo do rei francês, que devia ordem, então ele devia para eles, e como diz, devo, mas quem está matando eles eu não pago mais. E da obsessão dos inquisidores. Espero que isso não vire moda, né? As acusações e blasfêmias contra a ordem. Então, de cuspir na cruz do Cristo, de homossexualidade, de bruxaria, de adoração de Baphomet, de um demônio. O último grão-mestre aí tá o Jacques de Molay, né? Barbudo, gordo. Quanto a Jacques de Molay, ele teria lançado uma maldição. Isso é interessante, porque até 3 meses depois morreram tanto o Papa quanto o Filipe o Belo. Ele dizia que eles não iam durar 1 ano. Enquanto as chamas o envolviam, queimado vivo, pedindo que a ordem fosse inocente, o Papa devia ser convocado à presença de Deus em 40 dias, e o rei dentro de 1 ano, para responder por seus crimes. Clemente morreu dentro de 33 dias e Filipe 8 meses depois, então não chegou a 1 ano mesmo. Embora o pessoal que acha que seja mais cético, talvez tenha acontecido o seguinte: os sobrado templários remanescentes e esses terem conspirado para matar essas 2 figuras. Lembrando que até hoje existe Cavaleiros Templários. Hoje eles não são mais cavaleiros, eles são instituições ligadas à maçonaria, ligadas aos Rosa Cruzes, mas existem sociedades secretas ou discretas que Cavaleiros Templários ainda existe hoje. O mistério ainda continua. Isso aí acho que é a última, né? Sim. Então a explicação mais convincente é que eles se infiltraram na maçonaria, seriam os fundadores da maçonaria, ou pelo menos alguns que ligam a maçonaria ao Antigo Egito, o mito de Mizraim, e a maçonaria mais moderna seria mais ou menos ligada aos templários. Então é isso aí. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos, até semana que vem.